Olá, Bom bom dia. dia. Estamos aqui hoje em mais uma entrevista da Tecnologística, que irá no nosso canal Log TV do YouTube, também irá para o nosso canal do Spotify. Hoje tenho aqui o prazer de receber o Luiz Marques. Luiz Marques, que é o CEO da DB Schenker. A DB Schenker, que é uma empresa de origem austríaca, com participação da DB alemã, e que completou agora, no ano de 2022, 150 anos de fundação e 50 anos de Brasil. E também o Luiz, um ano como CEO da empresa no Brasil. Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. E pode nos contar quais são os principais destaques, como é que foi esse seu primeiro ano no Brasil, como CEO da DB Schenker, e num momento tão importante, em datas tão comemorativas, não é muito fácil para uma empresa fazer 150 anos no mundo, são poucas as que têm essa... E 50 anos no Brasil também, vocês desbravaram esse país, né? Bom, Shirley, antes de mais, bom dia a quem nos escuta e quem nos vê. Parabenizá-la também pela Tecnologística, uma excelente publicação. Eu já a uso como fonte de informação. Como é óbvio, vindo de Portugal, interesso muito por tudo aquilo que acontece no Brasil, porque para mim é importante aprender tudo aquilo que acontece neste país. Falando um pouco sobre o último ano, eu tenho feito a minha carreira sempre na Schenker, portanto, esta empresa não é nova para mim, mas o país é. Eu nunca tinha estado no Brasil antes a trabalhar, e sinto-me uma pessoa verdadeiramente grata pelo acolhimento que tenho recebido a todos os níveis, mas não queria deixar aqui de assinalar o acolhimento de todo o time, de toda a equipe que na TV Schenker me acolheu de uma forma que eu esperava de alguma maneira, mas que me surpreendeu pela positiva, ultrapassou em muito as minhas expectativas. Eu fui verdadeiramente muito bem acolhido, tem sido um grato prazer trabalhar com todo o time aqui e isso só me dá mais força para continuar. Muito bem. E os seus planos para a companhia? Trouxeram mais mudanças profundas ou foi uma solução de continuidade? Me conta o que você trouxe como planos e o que você realmente conseguiu implementar ou teve que mudar alguma coisa. Bom, eu quando cheguei e olhando as principais diferenças entre a empresa no Brasil e a empresa lá em Portugal, a DB Schenker é, como a Shirley bem disse, nós temos 150 anos de história. Somos um gigante da logística mundial, e isso dá-nos muita confiança naquilo que fazemos. Nós temos processos muito sólidos, muito bem estruturados. Na Europa, esses processos são verdadeiramente reconhecidos por todos os clientes, mas aquilo que eu encontrei aqui no Brasil, começando por essa pequena diferença que para mim foi muito relevante, é que aqui no Brasil, para além desses processos sólidos que nós temos um carinho pelo cliente muito maior do que aquilo a que eu estava habituado. Nós no Brasil colocamos o cliente mesmo no centro da decisão. Os processos continuam lá, continuam sólidos, continuam bem estruturados, mas encontramos a flexibilidade necessária para acolher todas as necessidades que os clientes nos colocam. E isso para mim foi uma diferença bem positiva. E a outra foi o facto de a empresa no Brasil vir numa trajetória de crescimento já desde os últimos anos, e o meu objetivo passou desde sempre, desde o primeiro dia, em garantir esse crescimento e aprofundá-lo, ou seja, tentar acelerar o crescimento da Schenker no Brasil, porque nós estamos num país continental, gigantesco. A Schenker, como um dos principais operadores logísticos mundiais e globais, tem muito interesse no Brasil, cada vez maior. E essa é a minha missão, em grande medida, é garantir que nós crescemos no ritmo mais acelerado possível.
Perfeito. Em quantos países vocês estão, Luiz? Nós estamos, se não me falha a memória, em mais de 170 países. Nós estamos praticamente em todo o mundo industrializado, ou seja, onde existir indústria, a Schenker está. E mesmo nos poucos países onde não está, a Schenker tem representante. Mas eu diria que onde houver indústria, a Schenker está presente, seja onde for. Tá. E no Brasil, vocês atuam no Brasil como um todo? Porque você acabou de mencionar que o Brasil é praticamente um continente, né? Ou vocês têm atuação em alguma região mais específica? A Schenker está, eu costumo dizer que nós estamos onde o negócio está, onde a indústria está. E é um facto, no Brasil é incontornável que a grande parte do valor agregado do PIB do país está nas regiões sul e sudeste. E é onde a Schenker tem vindo a concentrar a sua atividade. Nós estamos em 11 escritórios, em 11 filiais, desde logo São Paulo, Campinas, estamos no Paraná, em Curitiba, estamos em Itajaí e estamos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estamos também no Rio de Janeiro e estamos, neste momento, a estudar a possibilidade de ampliar a nossa oferta e a nossa presença geográfica em Belo Horizonte e no Nordeste. Para além desta presença, nós estamos em todos os portos relevantes. Estamos em Itajaí e em Santos, nos aeroportos, Viracopos e Guarulhos, e temos serviços de ponta nos restantes portos, principalmente, para nos ajudarem a desempenhar a nossa atividade. Mas, neste momento, presentes no Sul e no Sudeste, mas com planos de avançarmos para o Nordeste. Tá. Norte também, ou o Norte não oferece muita possibilidade para vocês, né? Bom, nós queremos muito crescer, mas acima de tudo queremos que os passos dados nesse crescimento sejam bem dados e ponderados. E eu acho que abraçar o Brasil de repente, é difícil, é um país muito grande, não há braços que cheguem para o fazer de um dia para o outro. Portanto, nós estamos a estudar a possibilidade de crescer no Nordeste e eventualmente depois no Norte. Perfeito. E que áreas vocês mais atuam? E que área recebe mais atenção dentro da estratégia da companhia? Quais segmentos de atividades vocês atendem mais? A Schenker nós normalmente dividimos a nossa atividade em 4 grandes áreas, que correspondem a 4 modais, ou a 3 modais e à logística, e depois também temos expertise em algumas áreas de nicho que demandam serviços de logística muito específicos. Eu estou a falar nos grandes modais, transporte aéreo e marítimo, também no transporte rodoviário e depois na logística, nomeadamente serviços de valor agregado. Para além disso, algo onde nós estamos neste momento em franco crescimento no Brasil, temos também a divisão de projetos globais de grande complexidade, nomeadamente para a indústria de energia, do oil and gas, onde a Schenker não estava presente até alguns anos atrás e onde nós estamos a crescer de uma forma bem assinalável, porque, queiramos ou não, o Brasil continua a oferecer grandes oportunidades no segmento energético, mas a Schenker, neste momento, é bem mais reconhecida, é um dos principais operadores logísticos no transporte aéreo e no transporte marítimo, no agenciamento internacional, e a Schenker no Brasil tem também uma elevada competência no desembaraço aduaneiro. É um dos nossos principais serviços prestados no Brasil. Então são essas as grandes áreas: o agenciamento de transporte aéreo e marítimo, o desembaraço aduaneiro, e onde nós queremos crescer no futuro, e onde estamos a planejar já investimentos este ano, é no transporte rodoviário e na logística. Perfeito. Agora, alguma área de atividade que mais presente na empresa, a área de atividade dos seus clientes? Que segmentos vocês mais atendem? Os nossos clientes, Shirley, eles são essencialmente as grandes multinacionais que estão presentes no Brasil. É um facto. Nós, a DB Schenker, como player global, tem uma proximidade muito grande a outros players globais, portanto, empresas multinacionais, e desde logo as que estão instaladas no Brasil procuram também elas players internacionais, neste caso operadores logísticos globais. Então estes nossos clientes
procuram-nos e têm a DB Schenker como um operador de referência para o transporte aéreo e marítimo, principalmente. Onde nós temos visto que os nossos clientes têm demanda e nos desafiam todos os dias é no transporte rodoviário doméstico, ou seja, aqui já estamos a falar na prestação de um serviço doméstico e também em serviços de logística, seja de abastecimento à linha de produção, com serviços de valor agregado, com eventualmente pre-assembling, mas também logística de distribuição, ou seja, o escoamento do produto acabado. E nós, tradicionalmente, temos servido os nossos clientes no transporte aéreo e marítimo, no desembaraço também, é uma das principais atividades da Schenker do Brasil, mas agora queremos completar a cadeia de abastecimento, oferecendo os transportes rodoviários e de logística, garantindo que, seja qual for a necessidade de supply chain dos nossos clientes, nós estamos capazes de os servir. Tá, seria um porta a porta? End-to-end, esse é o nosso objetivo. Aliás, a Schenker faz isso em qualquer parte do mundo. Portanto, na Europa, a Schenker é conhecida verdadeiramente por um one-stop shop, sem qualquer problema, seja qual for a necessidade, incluindo, como eu dizia há pouco, em serviços de logística de valor agregado, onde a Schenker atua a montante ou a jusante em algum tipo de, eu não vou dizer transformação, porque não é a nossa área, mas de repacking, pre-assembling. Nós conseguimos chegar até esse nível, acrescentando valor àquilo que os nossos clientes fazem. E esse é o objetivo no Brasil também, one-stop shop, end-to-end. Tá. E quando você fala em transporte rodoviário agora com mais força, digamos assim, você está falando em gerenciamento desse transporte ou asset próprio? Quer dizer, vocês têm frota ou gerenciam frotas de terceiro? Você usa outras frotas? Bom, nós temos que adaptar a nossa... Acima de tudo, aquilo que nós providenciamos é a solução do transporte. Esse é o nosso objetivo, ou seja, olhando as necessidades do cliente, nós proporcionamos a solução. De que forma é que essa solução é melhor entregue? Aí nós temos que olhar muito ao local onde vamos gerenciar essa solução. Nós na Europa e de uma forma global, nós somos conhecidos como uma empresa asset light. Portanto, nós gerenciamos serviços, parcerias, mas não propriamente frotas. No entanto, isso não quer dizer que a Schenker não esteja capacitada para fazer gestão direta de frota. Nós acabamos de comprar nos Estados Unidos uma empresa, ela própria, detentora de uma grande frota de caminhão, cerca de 2.200 caminhões, a US Truck, e a Schenker passou de um dia para o outro, para além de providenciar soluções de transporte rodoviário, a ser ela própria uma gestora de frota. Portanto, não é algo que esteja fora do nosso radar. Aquilo que nós nos estamos a preparar para fazer é alargar a oferta de soluções de transporte rodoviário e sim, havendo necessidade de efetuar investimentos em frota, estamos preparados para o fazer e vamos fazê-lo ainda este ano. Perfeito. Isso é válido também para a área de armazenagem? Vocês trabalham in-house ou vocês têm armazéns próprio, multicliente ou específico para algum cliente? Toda a constelação, eu diria. A Shirley mencionou tudo aquilo que a Schenker pode oferecer. Nós temos, efetivamente, operações já hoje no Brasil in-house, onde estamos a agregar valor àquilo que os nossos clientes fazem dentro da sua casa. Nós temos operações logísticas dedicadas em armazéns Schenker, mas dedicadas a um único projeto ou a um único cliente. E temos também armazéns multi-cliente ou multi-projeto. Aquilo que nós vamos fazer ainda este primeiro semestre, ou seja, não neste ano, é mesmo no primeiro semestre deste ano, nós estamos a preparar para duplicar a nossa capacidade de armazenagem e de logística, investindo junto a São Paulo em cerca de 20.000 metros quadrados. Isso vai nos permitir não só servir outras operações, mas também alargar a nossa capacidade de oferta, porque nós temos sentido verdadeiramente essa demanda. Os clientes pedem-nos serviços de logística de valor agregado e nós temos que estar capacitados para dar essa resposta num prazo muito curto de tempo. Serviços de logística, procura de galpão, não é algo que se faça de um dia para o outro, eles exigem planejamento, mas
de uma forma bem simples. Nós temos que ter essa capacidade instalada antes mesmo de a oportunidade surgir. E é nisso que estamos apostados em fazer ainda este ano, no primeiro semestre. Vocês devem inaugurar agora, nos próximos meses? Isso mesmo, essa é a nossa expectativa. Ah, perfeito. E, Luiz, diz uma coisa, como é, você que tem uma carreira internacional, como é trabalhar com logística no Brasil em relação a outros países? Qual é o grau de maturidade da logística no Brasil, seja em termos de prestadores de serviço e dos embarcadores, dos tomadores de serviço? Como que você diria? Em que patamar nós estamos? Bom, daquilo que eu conheço, Shirley, o Brasil está muito bem servido. Em capacidade técnica, as pessoas são excelentes técnicos. O que eu tenho visto, as pessoas com quem eu falo, o que eu tenho conhecido no último ano, nós temos toda a capacidade técnica para gerenciar supply chain dentro do melhor que se faz, eu diria, pelo menos na Europa, que é aquilo que eu mais conheço. Do ponto de vista do know-how, eu não vejo nenhum tipo de diferença em relação àquilo que melhor se faz lá na Europa. Depois, obviamente, temos a questão das infraestruturas. Aí eu acho que o Brasil tem um caminho a fazer. Nós temos, pelo menos aquilo que eu vejo é, em termos de rodovias, estamos muito bem servidos, no que diz respeito a rodovias que ligam os principais centros urbanos. Acho que o investimento em ferrovia poderia ser maior, desde logo para um país que exporta muito agro e que tem necessidade de trazer de vários pontos do país para os portos, que são os grandes escoadores desse negócio do grão. Deveríamos ter mais investimento em ferrovia, sem sombra de dúvida, fazendo um paralelismo com a Europa. E depois temos outras situações que são verdadeiramente diferentes, mas aqui eu tenho que fazer um parênteses, porque em Portugal o desembaraço aduaneiro é mínimo, porque grande parte das trocas aduaneiras são feitas com outros países da União Europeia onde não existe desembaraço. E eu no Brasil encontrei uma realidade que, para além de grande parte das trocas comerciais, a maioria, na verdade, implicarem desembaraço, o desembaraço, propriamente dito, é mais complexo. A máquina aduaneira, apesar de estarem a ser dados grandes passos, e eu tenho assistido a isso, na simplificação do processo aduaneiro, ele é bem mais complexo do que aquilo que eu vinha habituado a ver na Europa. E depois temos a questão da máquina fiscal e da legislação. Ela pode ser, em algum grau, bem complexa, e tudo isso causa um custo, eu chamo-lhe o custo de contexto, em que os empresários e quem faz negócio no Brasil tem que viver. E esse custo acaba por se refletir na competitividade do Brasil face a outros mercados no exterior. Essa é a principal diferença, eu diria, legislação, principalmente a legislação fiscal, que é bem mais complexa do que aquilo que eu vinha habituado, e alguma infraestrutura que poderia potenciar maior capacidade competitiva às empresas brasileiras. Perfeito. Luiz, a ADB comunicou, acho que no ano passado, enfim, recente, a intenção de se desfazer da sua participação na companhia. Tem alguma novidade sobre isso? E isso está segurando ou impactando algum projeto ou algum plano da companhia ultimamente? A Schenker, na verdade, a ADB, o nosso acionista, nós somos dos poucos operadores globais que não são privados. Nós pertencemos a uma empresa que é uma empresa pública alemã, os comboios alemães, a ADB, que em dezembro passado, efetivamente, anunciou que tinha mandatado a administração da Schenker a estudar uma potencial venda até 100% da empresa. E isso é exatamente onde estamos hoje. Portanto, 2 meses passaram, sensivelmente, e não há grande novidade em relação a esse processo. A administração da Schenker encontra-se a estudar, neste momento, qual é a viabilidade de poder vender a empresa a um grupo investidor, a quem se interessar pela Schenker, e a Schenker efetivamente é um operador que desperta interesse, e nós temos visto, já não é de agora, muita especulação à volta deste assunto, mas o que existe neste momento é apenas e tão só isso mesmo, ou seja, há um interesse demonstrado da ADB em estudar a possibilidade de venda,
Mas neste momento é apenas um estudo, portanto não há nenhuma decisão final sobre a venda em si ou qual a parte a ser vendida, se uma parte menor que 50% ou até mesmo a totalidade da Schenker. Perfeito. Luiz, uma das coisas que mais tem se falado ultimamente é sobre tecnologia, né? Tecnologia, cada dia você dorme de um jeito, acorda com tudo modificado, né? Isso tem impactado todas as atividades humanas e, obviamente, a logística também. Como é que você vê isso? O que você acha que essas novas tecnologias vão trazer? E, mais especificamente, vocês estão adotando novas tecnologias, estão pensando em fazer alguma coisa nesse sentido? É verdade, Shirley. A Schenker, nós desde há alguns anos que temos aquilo que nós chamamos internamente, é uma divisão da Schenker vocacionada para a investigação tecnológica, a Schenker Lab, está lá na Alemanha, junto à nossa sede, e a Schenker Lab tem como objetivo tentar adivinhar nos próximos 30 anos o que será a logística do futuro. E é óbvio, nós investigamos tecnologia, blockchain, neste momento inteligência artificial, e nós vemos que, de uma forma incrível, qualquer tecnologia nova que surja hoje demora cada vez menos a se transformar em mainstream, a se transformar em algo usado pelas massas a nível global. E a Schenker tem dado passos no sentido de investigar essa logística do futuro, mas sempre com a preocupação em ter resultados tangíveis. E nós já adivinhávamos algo que, entretanto, começou a ser comum, seja, por exemplo, a utilização de caminhões elétricos. Nós temos vindo a desenvolver essa tecnologia, ou seja, a tecnologia de transporte elétrico aplicada a caminhão, a transporte pesado. E neste momento temos parcerias com fabricantes que nos permitem fazer grandes investimentos em caminhões elétricos, dando passos também para um outro objetivo que temos de curto e médio prazo, até 2040, de garantir um impacto neutro em termos de emissões. Mas um outro exemplo que eu gosto de usar é a tecnologia dos drones aplicada ao... Nós já testamos com sucesso a capacidade de transporte de paletes até 250 kg com tecnologia de drone. Obviamente que isso implica muita regulação ainda, mas o interessante é que a Schenker está preparada para usar essa tecnologia tão rápido quanto a sociedade esteja preparada para absorver, incluindo regular, porque eu tenho consciência que a existência de caminhões elétricos não é o caso, hoje eles já são uma realidade, mas até há pouco tempo implicavam avultados investimentos. Eles já existem, na Europa isso é uma realidade cada vez mais visível, no Brasil está a ser também, mas a utilização de caminhões elétricos implica uma infraestrutura de carregamento que, de outra forma, se os Estados ou os governos não investirem, fica bem difícil garantir a sua utilização. Portanto, quando eu digo que a Schenker está a pensar a logística do futuro, não é apenas idealizar o que é que poderá vir, mas acima de tudo garantindo que há resultados tangíveis e que eles podem ser aplicados no curto prazo. Você falou em caminhões elétricos, e os não tripulados, você acha que tem chance de se tornar uma realidade? Eu sei que na Europa já houve muitos testes, eu acho que não estão ainda oficiais, mas sei de testes que foram feitos. Aqui a gente já tem também na área agrícola alguns funcionando, né? Como que você vê essa tecnologia? Você acha que isso vai pegar? Veio para ficar? Ou é mais um experimento? Eu acho que, como qualquer tecnologia, a sua implementação pode demorar tempo, mas ela vai ser uma realidade, exceto nos casos em que as novas tecnologias são ultrapassadas por outras ainda mais recentes que tornam obsoletas as novas tecnologias de há alguns anos atrás. Ou seja, a Schenker começou
se eu não estou em erro, foi um trajeto entre Munique e Nuremberg, na Alemanha, a fazer testes com caminhões em comboio, em trem, ou seja, em que apenas o primeiro caminhão era dirigido e todos os outros que se seguiam mimetizavam o primeiro caminhão, mas não tinham eles próprios ninguém dirigindo. Esses testes correram bem, mas como é óbvio, voltando àquilo que eu disse há pouco, a utilização deste tipo de tecnologia obriga a uma regulamentação muito forte. Nós vemos hoje carros com nível 5 de autonomia que praticamente são dirigidos sozinhos, mas a legislação ainda não permite que esse carro saia por aí pelas cidades sem ter alguém ao volante pronto para assumir a responsabilidade da direção do carro. E a mesma coisa, por maioria de razão, acontece com os caminhões. Com uma agravante, caminhão é bem mais pesado do que um carro, ou seja, qualquer tipo de acidente implica consequências bem mais gravosas e isso obriga a uma atenção especial em termos de regulação. Mas a Schenker está preparada, novamente, ou seja, essas tecnologias não são novas para nós estamos preparados para esses passos, assim e tão rápido os Estados e as sociedades o queiram. Perfeito. E, Luiz, você pode me falar um pouquinho como é que vocês estão aí, em termos de ESG? Vocês têm planos definidos para metas para os próximos anos? Aí? Pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, com prazer. A ESG para nós não é um tema novo. Ele está meio na moda, mas não é um tema novo na Schenker. A Schenker tem, desde 2006, e eu posso dizê-lo porque estou há muitos anos na empresa, desde 2006, quando foi lançada a primeira estratégia de combate climática, às alterações climáticas, desde 2006 que a Schenker tem vindo a discutir o tópico no capítulo da sustentabilidade ambiental de uma forma permanente. E isso levou-nos à implementação de várias estratégias. Neste momento nós temos uma estratégia que no início, há cerca de 4, 5 anos atrás, quando a implementamos, nós chamamos de pegada neutra em termos de emissão de gases em 2050 e neste momento já antecipamos essa meta para 2040, ou seja, nós queremos em menos de 2 décadas ser totalmente neutros e temos consciência do que é que isso significa, porque nós trabalhamos com transportes, nós queremos ser totalmente neutros em termos de emissão de gases com efeito de estufa em 2040, a nível global. Estamos a fazer o nosso trabalho também no Brasil, nós temos alguns projetos de combate às alterações climáticas e de melhoria de pegada ambiental. No que diz respeito à parte social e à parte de governança, para completar o capítulo ESG, a Schenker, nós temos no caso da governança, um projeto de compliance e de código de conduta no Brasil, em termos de treinamento muito forte. Nós temos um programa que foi lançado há relativamente pouco tempo, de embaixadores de compliance e de integridade, onde nós somos 900 pessoas no Brasil e queremos que integridade seja algo que está presente naquilo que fazemos todos os dias, em todo o minuto. E, de forma a chegar a toda a gente na empresa no Brasil, nós desenvolvemos o programa Embaixadores de Integridade e Compliance para garantir que nós vamos passando a palavra e garantindo que as boas práticas e o código de conduta muito sólido que a Schenker tem, ele é implementado em todas as áreas da empresa, todos os dias e em tudo o que fazemos. Do ponto de vista social, nós temos alguns projetos que já vêm de há cerca de 1 ano e meio que foram implementados, principalmente no seguimento da pandemia. Nós tomamos consciência muito cedo que a pandemia e o facto de nos ter obrigado a home office teve um impacto na saúde mental. Não é novidade, todos nós, eu acho que conseguimos perceber o impacto na nossa saúde mental, para além da saúde física, mas acima de tudo saúde mental. E então a Schenker, desde bem cedo, implementou um programa que tenta auxiliar e garantir que qualquer impacto de âmbito de saúde mental é menorizado, que é identificado
e que é resolvido no curto espaço de tempo, porque, novamente, somos muitos e precisamos de estruturar o apoio, qualquer tipo de assistência que seja necessária, mas, acima de tudo, a identificação de qualquer situação onde nós, por causa da pandemia, e felizmente estamos a sair dela, mas, acima de tudo, pela nova realidade de trabalho de home office que nos possa surgir. Temos outros projetos, eu não sei, acho que seria fastidioso falar de todos. Temos o projeto de diversidade e inclusão, que para mim é particularmente caro, eu sou sponsor desse projeto dentro da empresa. Nós queremos, na Schenker do Brasil, mimetizar ou espelhar a realidade de diversidade racial que temos no país. Não temos um problema de diversidade de género, a maioria dos nossos trabalhadores no Brasil são do sexo feminino, incluindo ao nível de management e mesmo ao nível de top management. A maior parte do nosso senior management é constituído por mulheres, e isso para mim é motivo de grande orgulho. Quando eu vejo outros países, outras realidades Schenker a discutir a diversidade de género, eu carrego com orgulho essa medalha e digo, não é um tópico no Brasil. Já no que diz respeito à diversidade e inclusão racial, sim, eu acredito que há algo que nós temos que fazer e estamos apostados em, até 2025, espelhar a diversidade rica que temos do ponto de vista racial na sociedade brasileira, também dentro da empresa. Perfeito. Luiz, algo mais a acrescentar? Você gostaria de contar sobre planos, algo que a gente não tenha falado ainda? Bom, eu acho que grande parte daquilo que eu posso dizer neste momento sobre a Schenker do Brasil foi falado, mas algo que eu gostava de deixar bem claro, Shirley, é a ambição de crescimento da Schenker no país. Este país é extraordinário. O número de oportunidades que oferece a uma empresa global como a Schenker é absolutamente fantástico. E nós estamos apostados em aproveitar todas essas oportunidades e catapultar o nosso crescimento. Nós queremos mesmo crescer muito. Vamos fazê-lo em 3 áreas. Eu já falei no transporte rodoviário e na logística. Vamos fazê-lo do ponto de vista geográfico, ou seja, Minas Gerais e Nordeste, onde não estamos e queremos estar, e vamos olhar também ao reforço da nossa competitividade no aéreo e no marítimo e também no desembaraço aduaneiro. Nós somos parceiros da Receita Federal através da certificação OEA e é algo que, novamente, carregamos com muito orgulho. Essa confiança que a Receita passa à Schenker para que sejamos parceiros da Receita Federal em tudo aquilo que fazemos, para nós é um motivo de grande orgulho e vamos continuar apostados em ser OEA e, dessa forma, trabalhar com a Receita na melhoria do processo aduaneiro. Nós estamos envolvidos no processo de simplificação aduaneira, somos escutados, temos propostas e temos visto com agrado que as nossas propostas têm sido acolhidas. E vamos continuar a fazê-lo, porque eu acho que isso vai melhorar a competitividade dos nossos clientes, de uma forma geral, mas também de todos os operadores logísticos no Brasil. Não só a Schenker, mas todos os operadores logísticos. Isso será bom para o país e vamos continuar a fazê-lo. Perfeito. Luiz, muito obrigada. A Tecnologística fica extremamente honrada e agradecida aí com essa sua participação. Esse material poderá ser visto no nosso canal do YouTube, da Log TV, poderá ser ouvido aí pelo Spotify, em voz, e estamos aqui de portas abertas. Quando quiser voltar, vai ser um prazer. Por hora, te agradeço muito. Muito obrigado, foi um prazer.